1h e 56 minutos, você que ligou a televisão agora, estamos conversando com o deputado estadual Daniel Zen, fazendo uma avaliação do processo eleitoral. Ô Daniel, você falou a respeito de que no final das contas, para vocês, o que faltou foi time na rua que pudesse, de certa maneira, atender, né, aos números que a legislação eleitoral obrigava vocês a obedecer. Agora, tem um aspecto que eu chamaria a atenção. Você foi lembrado aqui essa semana, as conversas que eu tenho feito, você sempre é lembrado como um parlamentar muito qualificado, etc., que não conseguiu se reeleger. Eu te pergunto o seguinte, o estilo, a forma como vocês fizeram oposição ao Gladson Cameli, não foi cortês demais, não? Eu vou lembrar aqui, fazer um paralelo com a figura do zagueiro. Eu sempre faço esse paralelo. Ao zagueiro de um time de futebol, é dada a possibilidade dele de alguns exageros. Ser corão, né? Exato, ser corão, exatamente. O negócio é não fazer a bola entrar, não deixar a bola entrar. Já o atacante não faltou ser zagueiro, não? Você não quis assim, dar muito de meio de campo? Não, Olitan, primeiro que tem um fenômeno aqui, isso não é uma crítica a vocês aqui da imprensa de forma alguma, mas é claro que a nossa voz de oposição ela ecoa bem menos do que a voz da situação, né? Eu cansei de fazer discursos duríssimos na Assembleia e não ler nenhuma linha em nenhum veículo de imprensa, a não ser no próprio site da Assembleia, que é pouquíssimo visitado. Então, tem essa coisa da repercussão, né? A nossa voz de opositores, não vou aqui entrar no mérito de por quais motivos isso acontece, mas é um fato. A nossa voz de oposição ecoa pouco, né? Pouco mesmo. Por mais que a gente use das redes sociais, né? do Facebook, do Instagram, do Twitter, etc., mas ela ecoa bem menos. A força da máquina estatal, né? Da imprensa oficial, etc., ela abafa, né? A voz da oposição, sobretudo quando é uma oposição diminuta. Ah, mas nos governos de vocês ecoava mais? Ecoava. Havia um outro tipo de relação do governo com a imprensa, né, e havia um outro tipo de relação da imprensa com a oposição da época, que hoje é a situação, né? Então a voz dos que hoje são situação, que eram oposição a nós lá, ela tinha muito mais eco. Eu lembro do Rocha, quando era deputado estadual, qualquer coisa que ele falasse contra o governo do Tião, pipocava em tudo que é site. Eu quase que fico rouco na Assembleia de apontar problemas, falhas, fazer minhas críticas. Claro que é um outro estilo, né? O meu estilo, como você disse, aqui é um pouco mais elegante, né? Mas não é de forma nenhuma omisso. Assim. Eu nunca deixei de apontar as falhas, os problemas. Digo que fui o opositor mais combativo, né? Mais duro do governador Gladson nesses últimos 4 anos. Talvez até por isso tenha sofrido um pouco, porque aqui no estado, querendo ou não, por mais que a iniciativa privada esteja crescendo nos últimos anos, e os indicadores socioeconômicos nos mostram isso, mas é um fato que muito ainda dos empregos, né, da economia, gira em torno do governo. Então, quando chega, por exemplo, um secretário de Estado, um candidato governista que vai conversar com o pessoal da secretaria, os cargos comissionados, os terceirizados, isso tem um peso muito forte. Tinha quando nós éramos governo e continua tendo agora, que nós somos oposição, que os nossos opositores são governo. Então isso aí faz toda a diferença numa eleição, principalmente numa eleição proporcional de deputado, né? Mas é a realidade, né? Eu não olho isso assim com estranheza e nem acho que os resultados são por conta da gente ter tirado o pé, não. Eu tenho certeza disso, em nenhum momento nós aliviamos o pé com relação a fazer oposição ao Gladson, mas sempre tentando fazer aquela chamada oposição responsável, né? Porque quem viu, Daniel, o cenário que eu diria que o próprio Gladson construiu para si no final do ano passado e início desse ano... Ele fez tudo errado. Pois não é? Aí, quando você via ali na frente da Assembleia e os sindicatos, a classe trabalhadora, o servidor público, teve na Assembleia uma referência. Sim. Era ali a arena. E quando eu vi aquilo ali, dia após dia, e o governo sangrando, rapaz, eu fiquei, olha isso, será que vai ter? Eu fiquei assim, com a expectativa de que... Mas tem um outro fator aqui que a gente não falou, então, que dialoga com o que você está colocando aí. A gente falou aqui que
que teve os ventos favoráveis, soprando mais forte na direção da direita, nós falamos aqui da pandemia, nós falamos aqui do carisma, né, do governador, nós falamos de outras coisas, mas nós não falamos do negócio que nessa eleição fez toda a diferença, que é dinheiro. O fundo eleitoral dobrou nessa eleição em relação à eleição anterior. E os dados estão lá nos portais de transparência, quantos milhões ou quantos mil reais cada candidato a deputado estadual, federal, senador e governador recebeu. Nós estamos falando de campanhas que receberam de 6 milhões, 10 milhões. Né? Caramba, sabia que somando só os recursos das candidaturas a deputado federal, em um mês deu 1% do PIB do estado do Acre? É muito dinheiro, Itan. Nunca se viu uma campanha com tanto dinheiro como essa. E se você olhar as votações dos deputados federais e estaduais, você vai ver que elas são diretamente proporcionais à quantidade de dinheiro que cada um recebeu do fundo. Agora, Daniel, quando você fala isso, é importante a gente falar o seguinte, é bom falar de forma concreta, né? Quando se fala que um candidato precisa ter dinheiro, precisa ter estrutura para poder fazer uma campanha, aí uma pessoa bem intencionada fala assim, realmente, para comprar gasolina, óleo, para poder subir os rios e convencer o eleitor, lá o seu Francisco, lá no Rio tal, no Alto Rio Boa, não sei o quê. Você não está dizendo isso. O que você está falando é dinheiro para comprar voto mesmo, né? Também, Dan, também. Tanto para fazer a estrutura de campanha, e aí eu não vou entrar no mérito, porque aí cada um que responda por si, né? Cada candidato não possa aqui também ser leviano e sair acusando os colegas concorrentes de dizer que compraram ou não compraram o voto, né? Como eu disse na tribuna da Assembleia, até que se prove o contrário, eu não tenho motivos para crer ou para desacreditar no resultado geral da eleição. Meu primeiro pronunciamento depois da eleição foi dizer, olha, reconheço o resultado da eleição, parabenizo os vitoriosos, infelizmente lamento pelo meu não retorno e assim como de outros colegas, não culpo a população, sou grato à população do meu estado. Então, a única coisa que eu tenho em relação ao sentimento da minha população é gratidão, população do Acre, porque me presenteou com 2 mandatos, me permitiu representá-los, né, por 8 anos seguidos na Assembleia, então eu vou reclamar do quê? Eu não tenho do que reclamar, né, mas a gente também não pode ser inocente. Né, essa montanha de dinheiro, né, que veio via fundo eleitoral, fora os outros recursos que cada um coloca nas suas campanhas, e aí eu não estou falando de questões ilícitas, recursos lícitos mesmo, né, dentro da legalidade. Né? O dinheiro é lícito, mas a venda do voto é um crime. Pelo amor de Deus. Então, vamos lá, não vamos nem falar de compra de voto, não. Vamos falar, por exemplo, de contratação de pessoal. Hoje a legislação eleitoral permite que você utilize dinheiro do fundo eleitoral para contratar pessoas. Quem tem mais recursos, contrata mais pessoas. Quando você contrata uma pessoa para fazer campanha para ti, é claro que você espera que ela vote em você. Ela está trabalhando para você, fazendo a sua campanha, ela não vai votar em você? Né? É meio que natural. O Petecão sentiu na pele que isso não funciona. É meio que natural isso, e às vezes não só ela, a família também, né? Então, é claro que quem tem mais recurso, contrata mais equipe, produz mais material, a probabilidade dessa pessoa ter mais voto é muito grande. Então, o fundo eleitoral ele foi criado para tentar equilibrar essa distorção que havia entre candidatos que eram oriundos de classes sociais mais abastadas, pessoas que tinham mais posse ou que tinham mais relações com empresários, com quem podia doar mais recursos, e equilibrar isso com aquelas pessoas mais simples, mais humildes, mais pobres. Acabou que hoje em dia todo mundo recebe algum recurso, né, desde os candidatos mais abonados, mais abastados, até os mais humildes, mais pobres, só que quem tem mandato recebe mais, quem está na direção do partido às vezes recebe mais ainda, né? Então criou distorções. Né? Basta olhar lá no portal da transparência e ver, né? Pegue lá, por exemplo, candidatos a deputado federal, veja lá quem recebeu mais, é quem teve mais votos. Né? Veja lá quem foram os eleitos, são aqueles que receberam mais recursos. Né? Então acaba que o fundo eleitoral, ao invés de se transformar num mecanismo de equalização, né, e correção das distorções, das diferenças, foi acentuar ainda mais essas diferenças. O desequilíbrio. A pergunta aqui do Roberto, do João Eduardo, do bairro João Eduardo. E tá uma pergunta para o deputado Zen, se o Lula ganhar para presidente, ele almeja algum cargo federal no Acre, principalmente na educação? Não, Roberto, né? Roberto. Não, Roberto, na verdade eu sou professor da universidade, né, então, e eu estou já me preparando, né, para assumir lá, assim que acabar esse mandato. Eu já, inclusive, já
informei, já comuniquei, né, a coordenação do curso de Direito, né, eu sou professor do curso de Direito da Universidade, concursado, né, sou professor efetivo, então eu devo assumir as turmas que me forem atribuídas, né, as disciplinas que a coordenação do curso, a partir de fevereiro do ano que vem, eu vou estar 100% à disposição da Universidade Federal do Acre. Não tenho nenhuma pretensão, claro que se o presidente Lula vencer as eleições e tiver alguma proposta nesse sentido, a gente avalia, mas hoje o que está no meu coração, até por necessidade, porque quando eu passei no concurso e fui convocado e assumi a minha função, eu já estava na Assembleia, então eu fui obrigado a me afastar, a me licenciar, porque hoje a legislação ela não permite o exercício da docência e de um mandato de deputado, ela só permite acumular salário e as funções quando você é vereador. O vereador, se for professor, ele pode dar aula, pode exercer a vereança e dar aula. O deputado não pode, é proibido. Eu até quis dar aula, porque as aulas são noturnas, né, e não teria nenhuma incompatibilidade com o trabalho na Assembleia. Mas a lei não permite. Então eu preciso realmente, até para dar sequência na minha carreira lá de professor. Só para a última pergunta, que o nosso tempo acabou. Então, o que faltou no time do PT, estava mexendo aqui numa ferida aberta ainda, foi César Messias como vice na chapa e Genilson para o Senado. Olha, eu diria que se tivesse havido uma composição mais ampla, além do PT, do PCdoB, do PV, que era a nossa federação, se nós tivéssemos conseguido, né, um diálogo, nós tentamos, e eu inclusive fui uma das pessoas dentro do Partido dos Trabalhadores que mais tentou e que tentou fortemente, inclusive às vezes debatendo de forma mais áspera, mais dura dentro do partido, comprando algum desgaste. Nós inclusive tentamos. Com o Jorge Viana debatendo? Às vezes, mas assim, o Jorge é meu líder e eu respeito muito ele também me respeita, a gente conversa. Eu estava conversando com ele antes de vir para cá, né? A gente estava num bate-papo ali com outros colegas nossos. Então, mas assim, aqui não nem dá tempo de dizer por que não deu certo, né? Teria vários motivos. O fato é que não deu. E claro que se tivesse dado, né? Quando você não divide, você junta, né? Claro, vamos supor que ao invés da candidatura da Nazaré e do Genilson tivesse uma só, ou só o Genilson ou a Nazaré. Obviamente que esse candidato único teria um pouco mais de votos, não quer dizer que iria ganhar, né? Mas isso aí faz parte, como a gente disse, do analista do engenheiro da obra pronta, o analista de fatos consumados. Depois que os fatos acontecem, fica sempre mais fácil de analisar. Muito obrigado, Zen. Espero que você tenha um bom retorno para o FAC. Obrigado, Itana. Espero que as coisas aconteçam aí de acordo com o que você planejar. Muito obrigado pela tua vinda aqui. Eu que te agradeço. Um grande abraço aí para todo mundo que está acompanhando a entrevista. Obrigado, Zen. Bom, vamos para o intervalo. Já voltamos falando sobre saneamento básico aqui em Rio Branco.